Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um papo do dia, mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal do Papo do Dia. E o Papo do Dia de hoje, gente, é um assunto bem complexo, vamos dizer assim, que a gente vai falar basicamente sobre cobranças da sociedade, sobre coisas que as pessoas acreditam que você tem que seguir, que você tem que fazer, porque elas estão falando, porque elas estão lhe cobrando, né? Quando, na verdade, a decisão é sempre sua. Bom, hoje eu vou falar basicamente sobre como as pessoas se esforçam para cobrar de você muitas coisas, que às vezes acaba até sendo um pouco inconveniente, acaba invadindo a privacidade dos outros, acaba até mesmo irritando as pessoas por questões de inconveniência. A palavra é basicamente isso. Bom, eu sou casada há um pouco mais de um ano, e aí muitas pessoas me cobram filhos, perguntam quando eu vou ter filhos. E aí a minha resposta é sempre basicamente a mesma. Daqui a um tempo, daqui a uns anos. Agora não penso nisso. Daqui a um tempo, daqui a uns... Sempre assim. E basicamente as pessoas sempre que me encontram perguntam exatamente a mesma coisa. É como se eu fosse mudar de opinião de uma semana para outra, sabe? Mais ou menos isso. E às vezes se incomoda um pouco. E eu comecei a refletir se eu também fazia isso, né, com outras pessoas, se eu tinha esse hábito de cobrar das pessoas, se eu tinha esse negócio dessa cobrança, né. E eu tava conversando com uma amiga, e aí a gente conversando, ela namora há bastante tempo e tal, não sei o que, aí de repente a gente conversando, eu perguntei a ela, e aí, você vai casar quando? Aí ela fez, não sei, a gente tá pensando ainda, tá juntando uma grana, não sei o que, eu digo, que bom. Aquela resposta, ela tipo assim, ela me satisfez naquele momento, né? Eu perguntei pra ela, a gente já era amiga tipo há muitos anos, conversamos sempre, mas foi um momento assim, outro que eu perguntei sobre o casamento dela, no caso, e ela falou, não, estamos juntando dinheiro, não sei o que, eu digo, que bom. Então, isso já é uma coisa que já me deixou satisfeita, né? Porque eu vi que a minha amiga tem planos de casar. Mas mesmo se ela não tivesse esse plano de casar, se ela não tivesse esse objetivo, se ela falasse, agora não, eu não tenho o direito de cobrar dela que ela case agora, ou que ela faça algo agora, porque ela namora há muito tempo, porque elas estão noivas há muito tempo. Eu acho que toda decisão, ela vem do casal, ela vem da pessoa. Não tem necessidade de você ficar o tempo todo cobrando filhos, ou pra quem namora 6, 7, 10, 20 anos, não importa, cobrar casamento. Eu acho que o casal, quando ele namora, ele sabe o tipo de relacionamento que tem. E se isso vai ou não evoluir pra um noivado, pra um casamento, né? Os casais é que sabem realmente até que ponto vai. Você não precisa ficar nessa cobrança, como se a sua opinião fosse o ponto de partida de alguma decisão. Que isso não é verdade, não funciona assim. Um casal casado não precisa que as pessoas fiquem o tempo inteiro cobrando filhos para que eles vejam, meu Deus, é mesmo, vou ter um filho. Não, porque filho custa dinheiro, filho custa tempo, paciência, dedicação, é algo para a vida toda, é uma decisão a ser tomada. Então não é porque as pessoas estão o tempo todo cobrando, o tempo todo falando, o tempo todo no seu ouvido que você, não, já que todo mundo tá cobrando agora, eu vou ter um filho, né? Quando, na verdade, quem vai cuidar, criar, alimentar é você. Então, a decisão sempre é sua. Esse vídeo é mais pra questão, assim, da gente se atentar se a gente realmente tem sido essa pessoa que tem cobrado do outro, que tem até mesmo invadido a privacidade do outro, né? Porque talvez possa existir um casal que tem um problema de fertilidade, que não consegue engravidar. E aí você com a sua insistência, tem casal que não quer falar do seu problema pra todo mundo, ou até mesmo pra ninguém. É um problema do casal. E aí a pessoa, sem saber da história, fica o tempo todo, já passou da hora de ter um filho, já passou da hora de vocês não sei o que, estão casados já não sei quantos anos, porque não tem um filho, não tem um filho, não tem um filho. E às vezes isso incomoda, atrapalha, sabe? Uma dica pra você que gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Se você perguntou esse ano pra pessoa, quer ter um filho, vocês vão ter um filho quando? A pessoa fala que é uns 5 anos. Então você esse ano, não pergunte mais, né? Eu falei até pra uma pessoa bem próxima a mim, e
a pessoa vai ter um filho quando? Eu disse, daqui a um tempo, né? Porque é sempre que você me encontra, pergunta a mesma coisa, e a pessoa fez, nossa, por que você colocou isso na cabeça, que você não quer ter um filho? Tipo assim, como se eu tivesse cometido um crime, que eu enfiei na cabeça que eu não quero ter um filho, que um filho é uma coisa ruim. E não é, filho não é coisa ruim, filho é uma benção, é maravilhoso. Por isso que tem que ser no momento apropriado, no momento desejado, sabe? E realmente, assim, eu conheço casais que estão juntos há, sei lá, 20, 30 anos, que nunca tiveram filhos. Eu também nunca vou parar pra perguntar, fulano, por que vocês não têm filhos? Eles são felizes daquela forma. Então, não sei se tem problemas de engravidar, se teve problemas de engravidar, não sei se foi escolha, mas independente do que seja, a gente tem que respeitar a decisão do outro. A gente tem que respeitar o momento do outro, sabe? Se você é amigo de alguém, se você tá ali naquele meio convívio de amizade e você tem essa liberdade de perguntar, você pergunta, mas não insista em convencer alguém a decidir algo para a vida dele, né? Você não pode convencer uma pessoa a ter um filho, convencer uma pessoa a casar, convencer uma pessoa a noivar, namorar. Isso é decisão exclusivamente da pessoa. A responsabilidade é só da pessoa, né? E não da sociedade em si. O engraçado é que, às vezes, eu paro pra conversar com amigas que já tiveram filho, e às vezes, assim, a pessoa vai lá na casa da pessoa visitar um bebê que acabou de nascer e já pergunta, vai ter outro quando? Tipo assim, a pessoa nem viveu a experiência do primeiro filho, já pergunta quando vai ter outro. Então, assim, às vezes a pessoa responde, não sei, eu não quero. É possível que a pessoa possa mudar depois de um tempo de ideia, mas isso não é da nossa conta, isso não é do nosso interesse, tá? Não é problema nosso. Não que você vai deixar de perguntar, ou que você vai deixar de falar com seus colegas sobre isso. É complicado, tem mulher que escolhe, por exemplo, não casar, ficar sozinha, as pessoas acham um absurdo, por que você nunca casou, não sei o que, não sei o que. Então isso é a decisão da pessoa, ninguém tem nada a ver, ninguém conhece o coração do outro, ninguém conhece as dificuldades do outro, tá? Isso de você estar insistindo o tempo todo é engraçado. Tem gente que sempre que eu encontro, tudo bom quando tem, pergunta a mesma coisa. Eu sou casada há 1 ano, casei cedo, pra eu ter realmente tempo de fazer outras coisas, viajar, alcançar objetivos antes de ter um filho, antes de pensar nessa decisão que é tão importante, mas que eu não descarto, nunca descartei, sonhei com isso. Eu gosto muito de criança é uma paixão pra mim. Então esse vídeo é mais assim, um bate-papo misturado com desabafo, misturado com alerta, né? Misturado com reflexão, para que a gente venha se conscientizar no que a gente tá fazendo, tá falando pro próximo, pro outro, né? Não que seja errado perguntar, não que seja errado você conversar. Eu converso com as minhas amigas que eu não me sinto nem um pouco assim mal por eu ter tantas amigas casadas já com filho. Eu não me sinto mal com isso, eu me sinto super bem, porque não é o meu momento, não é a minha fase. Então não tem problema nenhum com isso, gente. Fico feliz com quem conseguiu, queria tanto um filho e conseguiu. Não julgo aqueles que escolheram não ter um filho, porque eu acho que filho tem que ser bem-vindo. E se um casal não está preparado, ou acha que não tem meios de ter filhos, não cabe a nós julgar. Colocar no lugar do outro, né? Não tá enchendo muito o saco. Se fosse você, por exemplo, o tempo todo a pessoa ficar ali enchendo seu saco, né? Não vai casar não, não vai casar não. Tem casais que pode estar junto há 10 anos, mas não se sente preparado para casar, para juntar as coisas, para bancar um casamento. Tem gente que não se sente preparado para isso. E isso é algo do casal. A não ser que a pessoa peça sua opinião, a não ser que a pessoa pergunte a você, peça um conselho a você, aí você tá no seu direito de responder. Mas aí ficar se metendo, ficar querendo que os outros engravidem, que só pela sua insistência, isso é uma coisa chata e bastante inconveniente. Então, vamos refletir, vamos pensar um pouquinho mais. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreve no canal aqui abaixo, deixa mais dicas e sugestões de papo do dia. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!